O sistema Correio, já há algum tempo, vem chamando a atenção de todos sobre as chamadas fake news. São informações mentirosas que se espalham rapidamente pela internet. Para combatê-las, nada melhor do que acompanhar quem produz informações com credibilidade, com profissionalismo, até para separar o joio do trigo. A Universidade Federal da Paraíba pesquisa há muito tempo esse fenômeno. Aqui no estúdio a gente conversa agora com o coordenador do projeto do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Aplicações de Vídeo Digital, o LAVID, Carlos Eduardo Batista, que é professor adjunto do Centro de Informática da UFPB. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, a gente está falando aí de alguns aspectos da fake news. As fake news, o senhor definiria que ela é o quê? Um fenômeno dos tempos modernos? Então, na verdade, notícias falsas, né? Desde que a imprensa surgiu, você tinha a possibilidade de ter notícias falsas. Então, hoje em dia, a gente categoriza normalmente como fake news algum artefato que foi produzido de forma intencional para ludibriar a pessoa que está consumindo ele. Artefato que visa, no caso, ter uma aparência de ser produzido por um veículo da imprensa, algum artefato jornalístico, no caso, né? Então, isso a gente categoriza como fake news. Porque também tem muita coisa que a gente encontra na internet que é um mero boato, né? Aquelas mensagens que são encaminhadas, então aquilo ali você não pode categorizar como fake news porque não tem a roupagemzinha tentando ludibriar a pessoa que está consumindo. É só uma informação que pode ser verdadeira ou falsa. O senhor falou de que desde quando a imprensa existiu, e eu me lembro que antes dessa febre da internet, das redes sociais, a gente chamava, num termo de redação, barrigada, quando havia uma informação errada de outro veículo, mas era normalmente produzido por outro veículo, outro concorrente. Isso, e eu acredito assim que no caso das barrigadas, né, você não tem a má-fé como o pressuposto todas as vezes, né? No caso da fake news, você tem essa produção com esse intuito, né? Você tem alguém que está produzindo algo que tem a característica de um veículo tradicional, tem toda a roupagem, formatação, etc., para fazer parecer ser verdade, mas aquilo ali já tem, por princípio, passar uma informação mentirosa. Essa pesquisa da universidade, por meio do LAVID, começou quando? Então, acho que no ano retrasado, né, assim, na verdade esse tema já vem crescentemente se tornando relevante, né? Acho que, no caso, um ápice recente foi a eleição nos Estados Unidos, né? Então, a gente começou a ter professores lendo sobre o assunto e no ano retrasado a gente teve alguns alunos dos programas de mestrado do Centro de Informática que se interessaram pelo tema e eu e o professor Guido Lemos passamos a orientar esses trabalhos. Então, nesse sentido, a gente passou a tentar identificar os diversos aspectos, né? Porque desses programas a gente tem alunos com perfis diferentes, então tem alguns aspectos na área de comunicação que devem ser avaliados, outros que podem ser avaliados do ponto de vista da tecnologia e da informação também. Bom, tem a categorização das fake news? Você pode tentar identificar, isso aí, alguns autores criam essa taxonomia, né? Tentando justamente identificar quais são as principais características que são embutidas nesses artefatos. Então, se fala muito da questão da paródia, que hoje em dia tem sites que explicitamente se sujeitam a ludibriar, não ludibriar, mas criar uma ideia de piada em cima do que seria uma notícia, né? Então, esses sites são sites ditos de paródia, não é fake news. Eles ali explicitamente têm alguma informação dita de que aquilo ali não é verdade, né? Existem alguns sites hoje em dia na internet brasileira nesse sentido. Então, esses sites não são fake news, são paródia. Então, existe uma distinção para tentar categorizar o que é especificamente fake news, que é justamente o artefato que é produzido intencionalmente para enganar as pessoas. Há um contramovimento das fake news? Quer dizer, uma fake news combatendo outra fake news? Existe, né? Porque assim, isso depende da seara que isso é utilizado, né? Porque fake news a gente fala muito no âmbito político, mas existem em diversos âmbitos. No âmbito empresarial, por exemplo, acontece recorrentemente surgirem notícias de uma determinada empresa estar realizando uma determinada prática, um vídeo de tal fábrica acontecendo tal coisa, né? Então, isso acontece em diversos âmbitos. Então, muitas vezes, as pessoas que são alvo dessas notícias falsas tentam rebater na mesma, utilizando o mesmo meio. Mas, tradicionalmente, eu acredito que a gente tem justamente que tentar recorrer aos meios tradicionais de jornalismo, que já tem todo um processo definido para verificar a veracidade de uma informação. E, hoje em dia, existe um nicho particular do jornalismo, que é o nicho de verificação de fatos, né? Que é justamente para tentar, mediante algo que está sendo propagado, hoje em dia tem verificação de fatos específica para rede social também, né? Agências para isso. Então, você tem essas iniciativas que tentam mitigar o problema que é das notícias falsas. Eu vou citar um exemplo de um passado recente. Um vídeo que foi divulgado, inclusive, em alguns blogs e sites aqui da Paraíba, como sendo verdadeiro. Era uma pessoa que caía dentro de um silo de cereal
né? E supostamente teria morrido sufocado dentro desse silo. E depois foi se descobrir que esse vídeo não era aqui. Não era aqui, era mais antigo. Era muito mais antigo. Isso é uma prática recorrente, né? Você pegar... Isso pode ser considerado uma fake news. Justamente. Quando você passou... Isso surgiu como um boato, né? Porque surgiu dentro das redes sociais, dos sistemas de troca de mensagem, né? Aí, a partir do momento que a mídia assume isso, certo? Alguns veículos de mídia assumem isso, viram uma barrigada. A partir do momento que outros veículos assumem isso, sabendo que é mentira, aí é uma fake news. Porque ele está sabendo que ele está levando adiante uma informação inverídica, ou pelo menos não checada. E rapidamente isso foi desmentido, porque a gente tem mecanismos para tentar justamente localizar a fonte de certas fotos, de vídeo, e você sabe de onde aquilo vem, e nesse caso aí era uma coisa mais antiga que não era nem aqui no estado. Eu estou falando, claro, com um professor que vem da academia, que tem todas essas ferramentas e plataformas para tentar identificar as fake news, mas e para o usuário comum das redes sociais? Então, esse realmente, para você, a verificação em alguns momentos demanda um certo conhecimento técnico. Eu falei, por exemplo, de você tentar localizar uma imagem ou vídeo. Isso não é uma coisa tão tradicional para o usuário da internet. A gente faz busca baseada em texto, normalmente. Mas os mecanismos de busca como o Google, o Bing, eles oferecem forma de você buscar imagens ou vídeos. Então, essa é a chamada busca reversa, né? Você está oferecendo uma imagem e tentando localizar quais são os sites que usam aquela imagem. Então, isso é um mecanismo muito interessante para você tentar localizar justamente imagens que são vinculadas a notícias que você está desconfiando, né? Então, você tenta localizar se aquela imagem já foi utilizada em outro contexto. Muitas vezes isso aí é útil para você justamente localizar quando é uma imagem mais antiga que está sendo requentada para um contexto novo. Ok. Né? A gente vai voltar a conversar sobre isso, é um assunto interessantíssimo.